Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa correção. Correção é esta da aula 22, a chamada Belle Époque, que tem como significado a Bela Época Europeia. E essa Bela Época, ela está dentro de um contexto que antecede a Primeira Guerra Mundial, período próspero, né? Período de grande riqueza, pelo menos para algumas pessoas, mas isso criava uma ilusão sustentada e fundamentada pela urbanização, que estava acelerada na Europa, e essa urbanização e essa riqueza ela era advinda das colônias, que naquele período já estudado por nós, o neocolonialismo garantiu a alta produtividade, bem como a geração de riquezas e a geração de empregabilidade, porque era um mecanismo, né? Na medida que essa matéria-prima ela chegava da África e do continente asiático, ela era transformada tanto enquanto fonte de energia, mas quanto também fonte para a transformação em matéria-prima e essa matéria-prima ser transformada em bens de consumo. Então, isso foi um período de grande euforia e de grande progresso para a sociedade europeia. Quando eu falo sociedade europeia, é claro, fazendo as divisões entre os países, mas que foi muito forte nesse período. Tudo isso, toda essa questão, acabou motivando estudos relacionados a inovações que permitissem facilitar ainda mais esse processo produtivo. E eu tenho a ciência ou cientificismo enquanto crença, quando eu falo crença no sentido de acreditar nisso, começa também a ganhar espaço e ganhar as pessoas começam a acreditar, portanto, nisso. Então, eu vou ter alguns motivadores desse período que ficou conhecido como Belle Époque. Nós vamos ter a questão da busca por inovações tecnológicas cada vez mais. Nós temos uma crescente urbanização, nós temos uma crescente crença pela ciência e nós temos também um otimismo e uma euforia por tudo que estava acontecendo e pela riqueza que as indústrias elas estavam gerando, tanto para os empresários da época, bem como na questão da empregabilidade. Então, de fato, foi um período bom, né, nesse sentido para a sociedade europeia. E isso ganhou um status tão importante que, além de acontecer, alguns países da Europa tinham uma preocupação de demonstrar essa riqueza. E uma coisa que vai ganhar muito espaço nessa Europa eufórica do início do século XX, no que precede a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer uma onda, um movimento de exposições. E essas exposições vão incluir desde as inovações tecnológicas, bem como a arte, bem como... Por quê? Porque tudo simbolizava esse progresso. E esse progresso, até como forma competitiva entre as nações, ele era demonstrado através dessas exposições. E aí, dentro dessas exposições, destacamos uma que foi muito importante no período, que foi a Exposição de Paris, de 1889. Eu fiz esse pequeno discurso antes de chegar nessa questão, porque a nossa questão e a nossa correção da 310 vai falar exatamente desse recorte, vai falar exatamente desse ponto, da importância deste período em relação a expor tudo o que estava acontecendo, principalmente questões relacionadas a inovações tecnológicas. Então ele fala o seguinte: a Exposição de Paris de 1889 centrava-se na Torre de Gustave Eiffel, com 300 metros de altura, mais de 7.000 toneladas e mais de 1 milhão de rebites. Tinha duas longas galerias devotadas às belas artes e às artes decorativas. Por detrás ficava o imponente Palácio das Máquinas. As exposições internacionais iniciaram-se em Londres, em 1851. A Torre Eiffel, um dos símbolos da cidade de Paris, foi erguida para a exposição de 1889,
comemorativa ao centenário da Revolução Francesa. Então, na verdade, uniu, né, um marco para a sociedade francesa, bem como também o período que já alimentava essas questões de exposição. Então, feito aqui a pergunta, né, colocado aqui, nós temos aqui um mosaico aqui. Então, ele vem e pergunta o seguinte, aí, ó, depois a gente vai fazer os devidos comentários. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouco a imagem e a pergunta. Aí ele fala assim, durante a expansão capitalista europeia, no século XIX, e aí essa expansão ela é sustentada pelos fatores neocoloniais e pelos fatores imperialistas que nós estudamos em aulas anteriores. Essas exposições tiveram como principal objetivo ressaltar a importância da, e aqui, se você marcou a letra B, parabéns, você acertou, e se você não marcou, não tem problema, que a gente faz aqui a correção e saber aonde errou é importante também para que isso aí vai ficar gravado e depois não esquece mais. Então ele fala assim, modernização tecnológica da produção. Bem, não é à toa que a Torre Eiffel ela é um mosaico, vamos colocar assim, é um mosaico de ferros, né? E essa torre, ela tem um caráter simbólico, evolutivo, e obviamente pela matéria-prima que foi utilizado nela, ela tem um caráter também simbólico em demonstrar toda a tecnologia e toda a expansão industrial que a França estava passando. E por que ferro? Porque esse mineral ele era a base para se fazer as indústrias de base, bem como matéria-prima para a produção de mercadorias. Então, nada tão notório para o período você fazer uma exposição de artes, porque a Torre Eiffel, ela não deixa de ser algo artístico também, mas ela também é uma forma de reproduzir tudo o que estava acontecendo, né? Nessa questão do metal, nessa questão do ferro, nessa questão das inovações tecnológicas e principalmente nessa palavra que eu vou falar aqui, ela que vai nortear, ela que será usada como base para as inovações tecnológicas, que são as máquinas. As máquinas no século XIX, no final do XIX, né, início do XX, serão elas que serão as protagonistas nesse sentido, porque o investimento intelectual, o investimento de capitais e o investimento científico, o investimento e a euforia, obviamente, ela cai em cima das máquinas, porque são elas que vão reproduzir, são elas que vão reproduzir capitais, que vão reproduzir a prosperidade na velocidade em produzir e, obviamente, também na questão relacionada à distribuição. Então, por isso, a Torre Eiffel, nesse período, na forma como ela foi exposta, buscando historicamente o período revolucionário francês, que também foi muito importante para eles e para todos nós, no sentido de difusão de ideias, e aí nada mais justo de fazer essa exposição, e por isso que a exposição de Paris, ela tomou essa dimensão que nós estamos estudando agora. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado, e até a nossa próxima aula.